Vamos iniciar a nossa palestra. Bom, o nosso tema hoje é curando a alma. Então, que a nossa alma possa ser curada pelo menos um pouquinho no dia de hoje, quando a gente se lembre aquilo que nós viemos fazer aqui do nosso coração. Lembra que nós nos trouxemos aqui. Bom, eu vou começar com uma frase de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, que ele traz: a saúde da alma é a serenidade da consciência. O que vocês acham que isso traz dentro de nós? Para nós termos saúde da nossa alma, e a gente não está falando do corpo físico, do que está aqui, né? Nós estamos falando do que está dentro de nós. Nós precisamos ter a serenidade da nossa consciência. O que é essa nossa consciência? Onde ela fica? A serenidade, o que traz? Paz, leveza, né? E a serenidade dessa consciência quando eu sei que eu estou fazendo o meu melhor, que eu estou tentando praticar o bem. A saúde dessa alma é quando eu sei que lá dentro de mim, eu sei que eu estou tentando trazer o amor, quando está tudo difícil. Eu sei quando eu estou tentando, apesar da minha raiva, apesar das minhas angústias, dos meus medos, eu estou tentando fazer o melhor. Isso é a saúde da nossa alma. Eu estou bem quando a minha consciência, com tudo que eu faço, com tudo que eu penso, consegue estar bem com o todo. Então, essa saúde do que ele quer trazer, para que tudo esteja em equilíbrio, é sobre nós mesmos, né? O que é que tem feito, qual que tem sido os meus atos, as minhas ações, para que a saúde da minha alma esteja boa, que esteja ok, né? É muito difícil isso. É difícil, nós sabemos disso, mas não é impossível. A gente, cada vez mais que eu procuro ajuda, que eu sei que eu faço a permissão para que isso aconteça, mais o meu coração fica aberto, e o meu coração é a minha alma. Então, quanto mais eu me abro, mais aquilo tem a oportunidade de acontecer. Mas falando em alma, o que é a alma? A alma é o espírito encarnado, certo? Então, espírito e alma, sim, elas são as mesmas coisas, só que quando eu estou encarnado aqui como estamos, nós chamamos de alma, certo? Então, aqui nós estamos com a alma. Quando nós desencarnamos, nós passamos pelo processo de ficar o espírito, tá? É a mesma, só usamos ela ou estamos de formas diferentes. Então, essa é a diferença. Então, o espírito é quando está livre, fora do corpo, e a alma é quando está unida ao corpo físico durante a encarnação. Mas o que faz adoecer a nossa alma? Os ressentimentos, as nossas culpas, o orgulho, o medo, o egoísmo, o materialismo, a falta de fé. Tudo isso faz a nossa alma adoecer. Se nós pararmos para pensar, os ressentimentos, eles estão ligados a tudo aquilo que eu fico, das mágoas que eu guardo. E além da minha alma adoecida, o meu corpo também adoece. Não é? Geralmente nós ficamos doentes disso. Geralmente nós vamos, depois, às vezes, numa época da vida, nós adquirimos uma doença que foi o nosso próprio corpo que produziu. Mas por quê? Porque eu fiquei guardando muito daquilo. Eu fiquei guardando ressentimento de um familiar ou de alguém que fez algo por mim. E lembra que eu disse lá no começo? Tudo é sobre nós. Nós estamos guardando isso. Se o outro fez aquilo com nós, o que nós vamos fazer com o que o outro fez é a nossa responsabilidade. Então, vamos olhar com carinho. Eu falo nós porque eu estou falando aqui, mas eu tive que ficar estudando tudo que eu estou falando, nada vem à toa na nossa vida. A gente também passa por situações que é necessário a gente deixar para trás coisas que às vezes a gente não tinha força suficiente para deixar, né? As culpas, quantas culpas a gente acumula? A gente, como mãe, acumula muita culpa o tempo todo, achando que a gente podia ter feito melhor, ter feito da forma diferente, às vezes uma ação que você teve, e nós nos esquecemos que muitas vezes foi só o que nós pudemos fazer naquele momento. A pessoa que você é hoje não é a mesma que você foi ontem, eu não vou nem ir muito distante. Tentem lembrar a pessoa que vocês foram há 5 anos atrás, se vocês são as mesmas até hoje. Geralmente não, nós não somos. Nós mudamos, né? E é essa forma de mudança que faz as coisas acontecerem. O orgulho também mexe muito com nós. O orgulho e o egoísmo andam muito junto.
Porque quando eu tenho muito orgulho, eu não quero mudar, eu não vou ir além, eu não preciso. O que eu faço? É o meu orgulho dizendo, é o ego dizendo, né? Isso é do nosso materialismo, é da nossa carne que traz isso. Dizendo que eu não vou mudar, se quem quiser estar comigo vai ter que ser assim. Mas vamos analisar, né? Vamos pensar, será que isso daqui está sendo bom para mim e para quem convive comigo? Lembra do próximo, né? Desse próximo, o próximo não está distante da gente, eu não estou falando. O próximo está dentro de casa, o próximo é o vizinho, o próximo é quem convive com você, ou às vezes que passou só uma vez na sua vida. Mas como nós estamos fazendo com isso, né? Nós estamos sendo um solo mais firme, rochoso, que não deixa nada entrar e nada ser plantado, ou eu estou permitindo que isso aconteça, né, aos poucos? O medo também paralisa a gente, né? Traz eu acabo não tendo só um cuidado, é uma paralisação muitas vezes, eu não consigo seguir. Por exemplo, eu não dirijo porque eu tenho medo de um dia bater o carro, porque isso pode acontecer. E você deixa de aprender a dirigir, porque um dia pode acontecer, pode, todos nós. Do mesmo jeito que você está passando na rua com um pedestre e alguém te atropelar. Então, quando a gente deixa o nosso medo passar por cima, passar na frente de todas as coisas, a gente acaba não fazendo, não realizando coisas por medo de errar, por medo de dar alguma coisa muito errada, ou por medo de eu fazer algo contra outra pessoa. Mas eu acabo não fazendo nada. Quando a gente não faz nada, quando eu fico parado, porque é melhor, né? Porque assim eu também não faço, mas assim, a gente, quando fica na neutralidade, nós não estamos fazendo nada. Nada, nem o positivo, nem o negativo. Então nada, nós estamos parados. Então o que eu posso fazer para melhorar hoje? Começa só hoje. Hoje é o processo que a gente está aqui, neste momento. Então está todo mundo neste momento ouvindo, né? Então hoje, o que a gente pode fazer? Tem como a gente arrumar o que está lá em casa enquanto eu estou aqui? Não, né? Então tudo é no seu tempo. O egoísmo, como eu falei, né? Está muito atrelado com o orgulho. O materialismo é quando eu coloco tudo acima. Tudo que está aqui na Terra, eu acabo colocando acima de todas as coisas. Tudo me desestrutura, que tem a ver com o dinheiro que seja, ou que tem a ver com o que eu tenho, e eu acabo esquecendo sobre o que é, na verdade, ser. Eu só tenho, né? É só o ter, e eu acabo esquecendo de ser. Então, o materialismo ele vai entrar exatamente nessa circunstância que também adoece a nossa alma, porque muitas vezes a gente adoece preocupado com todas as milhões de coisas que a vida terrena traz pra gente, e a gente acaba deixando passar certas circunstâncias que não ajuda, né? Que faz a gente só ficar pegado aqui. Por isso que quando a gente vai para outro plano, é muito difícil de soltar. Porque a gente ainda está pegado no que vai acontecer aqui. Será que alguém pagou minhas contas? Será que... E o meu filho que ficou? E a minha família? Isso tudo é o materialismo. Então, quanto mais a gente deixa, quanto mais a gente... eu não estou nem aí, né? Também não vou pagar nada, não vou fazer nada. Não, é sobre o equilíbrio. Eu não fico doente por isso. Eu não deixo de ser uma pessoa melhor pelo materialismo. E aí a gente consegue olhar de uma forma diferente. E a falta de fé, quando eu não confio, isso está na minha confiança, comigo mesmo. E quando eu confio em mim, lembra que Deus e nós somos um único ser? E que Deus não está longe de nós. E aí, quando a gente olha para a falta de fé, nós vamos olhar exatamente isso. Eu deixo de acreditar em mim, eu deixo de acreditar em Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? O quanto isso é forte? Porque a gente esquece que a gente pode fazer muito além do que está acontecendo. A gente pode ir muito além do que a vida está nos trazendo. Só basta a gente acreditar. A gente acredita sempre com o pezinho atrás. A gente acredita sempre falando, mas é que sabe o que acontece? A gente sempre coloca um e se, né? Então a fé, ela está dentro de uma raiz forte, daquilo que eu sei, o que eu estou acreditando, em quem eu estou acreditando. Eu não duvido de Deus, eu não duvido do que Ele tem para mim, porque Ele é justo e misericordioso, né? Então o orgulho, ele impede a humildade necessária para curar o nosso coração. Então quanto mais orgulhoso eu fico, mais fechado meu coração fica, e aí eu não consigo me curar, eu não consigo ter a humildade suficiente de entender que sim, eu preciso de ajuda. Olha que coisa, o orgulho também está nisso.
Às vezes a gente não entende que às vezes quando eu preciso pedir ajuda eu não dou conta às vezes. Sim, eu preciso que você esteja aqui. Sim, eu preciso dar a mão para você. Porque sozinho é difícil. É claro que é difícil. Muitas vezes é o nosso orgulho. Falando, não, deixa que eu faço. Porque muitas vezes eu estou acostumado a ser dessa forma. E às vezes a gente não permite que o outro, que está ali às vezes de coração aberto, dizendo, estou aqui, fale, eu não tenho ajuda, né? E quantas pessoas, quando a gente para pensar, estava ali estendendo a mão e eu passei reto, porque eu achei que eu não precisava dessa ajuda. E aquele que vive na culpa pode adoecer emocionalmente. É isso que a gente estava conversando, né? Quanto mais eu me culpo, mais eu vou trazendo uma junção tanto de emoções quanto de doenças físicas mesmo, por conta dessa culpa. E, gente, a culpa a gente leva para o plano espiritual. Tudo que está na nossa consciência, se eu sou uma pessoa raivosa, eu levo para a vida espiritual. Se eu sou uma pessoa que me culpa o tempo todo, eu vou levar para o plano espiritual. E, às vezes, nós nos encontramos no plano espiritual. Quantas vezes nos trabalhos mediúnicos a gente percebe que as pessoas estão num plano que só ela está vendo, de um lugar horrível, porque a culpa está deixando elas ali. E aí, quando ela consegue tirar aquilo, é como se fosse um véu, né? Quando eu consigo entender que eu não preciso me sentir culpado por aquilo, eu consigo ver a ajuda que eu tenho ao meu lado, eu consigo ver que às vezes eu nem estava naquele plano, eu nem estava no umbral, eu fazia aquilo acontecer. Então, quanto mais a gente deixa essa culpa para trás e coloca que foi só o possível que eu consegui fazer naquele momento. Foi só o possível, mesmo que tenha sido a coisa mais monstruosa do mundo. Não que nós tenhamos que cometer, mas às vezes é só o que a gente consegue fazer. E aí a gente para o julgamento, conosco e com o outro, e esse julgamento vai indo embora cada vez mais que a gente precisa também. E o Kardec e os espíritos superiores ensinam que o sofrimento é um convite à renovação interior, nunca um castigo. Então, eles estão sempre trazendo para nós que o sofrimento é só para a gente poder olhar. A gente ainda precisa fazer o processo do sofrimento. Uma hora a gente não vai precisar ter mais dor, porque, na verdade, é como nós estamos olhando para aquela circunstância. Então, se eu olho com sofrimento e com dor para uma situação, é sofrimento e dor que eu vou ter. Se eu tento olhar com alguma solução, com amor, com gentileza, eu acabo percebendo que, na verdade, eu consigo olhar com menos sofrimento para a situação que eu vivo. Então, não é sobre Deus castigar, não é sobre o outro, que o outro está fazendo comigo, é a partir daquilo que eu tenho, como eu estou agindo. Então, é um convite para renovação. Às vezes ele vem, o processo vem na vida da gente para a gente falar, eu preciso parar, eu preciso de um tempo, eu preciso olhar o que é que está acontecendo comigo que eu não estou vendo. A renovação interior. No Livro dos Espíritos, o Allan Kardec traz o tema em questão da cura da alma, onde ele fala especialmente no que se trata do aperfeiçoamento moral, das dores espirituais e da regeneração interior. Nas leis morais, lá na lei de adoração, na questão 649 até a 666, ele vai ensinar que a conexão com o divino purifica o espírito e aproxima da paz interior. Então, o que ele traz? Aquilo que nós trouxemos lá atrás, falando sobre a nossa fé, sobre a nossa conexão, que quanto mais a gente se reconcilia com Deus, porque às vezes a gente está bravo com Deus, às vezes a gente está dizendo, por que comigo? O que aconteceu que você me castigou? E a gente se distancia de Deus. Uma vez que a gente se distancia, nós não nos reconciliamos até com nós mesmos, porque aí o que acontece? Eu estou bravo comigo, eu estou me culpando, eu estou me julgando, e aí quando pensa como se fosse uma pipa, a gente está soltando o fio cada vez mais longe de Deus. Nossa conexão com Ele está cada vez mais longe. E aí o que acontece? É nós que aproximamos essa conexão ou distanciamos. Então, nas leis morais, na lei de adoração, vem trazer exatamente sobre isso, sobre a nossa reconciliação com Ele. Depois, a nossa lei do progresso. Ela mostra que toda dor, dificuldade ou queda serve ao aperfeiçoamento moral. O homem não pode retrogradar, que é o quê? Voltar para trás. Às vezes a gente acha que, nossa, olha essa pessoa,
está voltando para trás, parece que tudo que aprendeu... Não, nós não voltamos para trás. Nós podemos ter a encarnação mais difícil, que eu fiz as coisas mais erradas, mas ainda assim eu não voltei para trás. Ainda assim eu só não consegui fazer o processo do que eu precisava nessa encarnação, mas eu estaciono, eu não volto para trás, tá? Ou seja, a alma se cura à medida que evolui. Aprende e se liberta do egoísmo e do orgulho. Então, quanto mais a gente vai alcançando essa cura da alma, à medida que a gente evolui, que a gente aprende, que a gente deixa para trás tudo aquilo que é necessário para que a minha evolução aconteça. Nós temos a lei de justiça, amor e caridade. E aqui é considerada a lei que mais cura a alma. Por quê? Porque é o que Jesus vem trazer para nós, né? Sobre o amor. Quando eu amo, eu consigo ser caridoso. Quando eu tenho amor dentro do meu coração, eu consigo. E a caridade, ela não está apenas quando eu venho ajudar em algum lugar, quando eu vou distribuir cesta básica. Ela não está só nisso. A gente acha que a caridade é um lugar muito maior, mas ela não é. A caridade é quando eu posso olhar de fato para alguém e perceber que essa pessoa precisa de um abraço. A caridade está quando eu me permito, quando eu sento e falo, nossa, eu preciso de ajuda. Isso é caridade com você. Você está sendo caridoso um pouco com você. E aí você se abre mais facilmente para a vida. Então a caridade, ela está dentro desse lugar mais amoroso. A lei de amor substitui a personalidade pela fraternidade e apaga as misérias sociais. Então, quanto mais a gente consegue ser bondoso com a gente e com o outro, menos... E essas misérias, a gente não está falando do dinheiro, lembra? A gente não está falando das misérias sobre a falta, a questão do materialismo. A gente está falando sobre o que falta no outro, o que falta em nós, que muitas vezes é aquilo que a gente precisa para poder seguir de alguma forma na vida. Nós temos as esperanças e as consolações, que tratam das penas e recompensas futuras, mostrando que o sofrimento não é castigo, mas tratamento da alma, uma forma de purificação e aprendizado. O arrependimento, a expiação, a reparação são as 3 condições necessárias para apagar as faltas e purificar o espírito. Então, quanto mais quando a gente se arrepende, quando a gente fala, tanto aqui quanto no plano espiritual, quando nós aceitamos uma expiação, quando nós dissemos, tá bom, eu vou, eu sei que vai ser difícil, mas eu preciso ir. Ou aquela que eu nem escolhi, porque realmente o que eu fiz, eu preciso realmente, não é nem pagar, porque essa palavra é muito forte. Eu preciso expiar, eu preciso olhar para aquilo que foi feito. É sobre a justiça divina, né? Mas sempre tem uma esperança. Sempre, nós nunca, Deus é tão misericordioso e bondoso que Ele vai sempre dar oportunidade para a gente. A gente, quando chegar no plano espiritual, não vai ter alguém com um livro dizendo, muito feio o que você fez. Nossa, e esse daqui? Você lembra aquele dia 19 de janeiro de 2015, que naquele dia você estava passando pela rua e não deixou uma velhinha atravessar a rua? Não, gente, não vai ser dessa forma. Sabe qual vai ser a nossa grande questão? A nossa consciência. É aquilo que a gente leva. Todo mundo sabe o que faz aqui. Todo mundo sabe a hora que deita a cabecinha no travesseiro. Não tem aquela fala, né? Que eu sei que quando eu deito a cabeça no travesseiro eu tenho paz. É essa paz aqui que a gente falou lá no começo. É essa saúde aqui da consciência. Que eu sei que está tudo bem o que eu fiz lá atrás. E o que eu estou fazendo no hoje. É o que eu vou levar depois lá. E é o que vai me trazer as dores no plano espiritual ou a leveza da alma, tá bom? E aí, por que a alma encarna? Para evolução moral, que são as nossas virtudes, então desenvolver o amor, a paciência, o perdão, a humildade, a solidariedade. Então, aqui nós encarnamos para poder evoluir, tanto moralmente quanto intelectualmente. A nossa inteligência também faz o processo de evolução. Olha o tanto de tecnologias que nós temos hoje, né? Olha o tanto de cientistas, isso faz parte. O espiritismo e a ciência andam juntas. Então, sim, nós evoluímos, nós não estamos como o homem da caverna lá atrás. Deus quer que nós que nós possamos evoluir. Os planetas mais evoluídos têm muito mais tecnologia do que a gente possa imaginar.
Então, sim, nós fazemos o processo de evolução. E aí, para quê? Para a gente poder aprender a raciocinar, poder ampliar a nossa consciência. Então, a inteligência, ela serve para isso, para eu poder analisar se aquilo é bom ou não é, para eu ver se aquilo é certo ou errado para mim e para minha vivência. Não é sobre só a sociedade, né? O certo e errado é muito relativo, é sobre o que eu já aprendi. Muitas vezes, uma pessoa acha que é certo tirar a vida de alguém. Se você conversar com ela, ela acha que é certo. E aí, do nosso modo de vista, para quem já aprendeu que isso não é, sim, nós conseguimos entender e já conseguimos criar uma virtude e entender que aquele ser é um outro ser. E tudo muda, né? Então, essa pessoa ainda vai ter a chance de ter um amor dentro do coração e perceber que ela não precisa fazer isso. E nessa imagem, eu tentei retratar, ela retrata um pouco sobre os chakras também, mas aqui eu tentei trazer o quanto nós somos, se a gente for parar para pensar. Lá atrás, esse ser que encarnava lá desde o mundo primitivo, então ainda um ser mais fechado, né? Ainda assim, totalmente sem essa consciência dessa virtude, dessa parte intelectual, até a gente chegar nessa última, que vai ser a perfeição. Nós vamos chegar nisso. Só que nós vamos chegar tentando, fazendo, realizando. Nós viemos para trabalhar. E a hora que a gente for embora, vai continuar trabalhando. Ninguém vai tocar harpa no céu, ninguém vai viver de brisa. Por quê? Porque Deus quer trabalho. Só assim que a gente edifica a vida, que a gente edifica a alma. Então, quanto mais a gente faz isso, tanto aqui, porque a nossa encarnação é para isso, né? Nós viemos aqui porque é uma oportunidade. Vai lá, é Deus dando uma empurrada e dizendo, você consegue? Então, Ele acredita na gente. Então, o que a gente está fazendo com essa fé que Ele tem na gente, né? A alma, ela vai adquirindo sabedoria e se aproximando da perfeição. Então, lá no Livro dos Espíritos, eles também trazem, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. É aquilo que nós estávamos falando. Essa passagem mostra que a vida e as experiências, mesmo que dolorosas, servem à cura e à evolução da alma. E aí nós temos a lei de causa e efeito. Por que eu trouxe a imagem de um bumerangue? O que o bumerangue faz quando eu jogo ele? É o mesmo processo. Se eu jogo, eu tenho a ação de ter jogado. Só que o bumerangue tem uma grande qualidade que é voltar. Então ele volta. Aqui a causa e o efeito é o mesmo que ação e reação, né? Então essa lei, ela vem trazer que tudo que você joga, tudo que você lança ao universo, ao outro, às circunstâncias da vida, a você mesmo, vai voltar de alguma forma para você. Então como é que tem sido? O que você tem jogado? Qual que tem sido aquilo que você fala, os seus atos? Tem sido legal? Eu tenho jogado coisas boas ao universo? E o que tem voltado para mim? Então, a lei de causa e efeito vai falar exatamente sobre isso. Tudo que nós colhemos, nós estávamos plantando lá atrás, né? Ele vai crescer. Mas o que vai crescer nesse lugar? Então, é lembrar dessa relação. Nós temos, no meio de todo esse processo da cura da alma, a consciência e o livre-arbítrio. Então, quando nós olhamos para essa imagem, a nossa consciência, ela é nosso tribunal interno. É ela que está lá batendo o martelinho dizendo, legal, vai por aqui. Será mesmo que você vai fazer isso? Por quê? Porque é de acordo com o meu livre-arbítrio. Livre é liberdade, certo? Eu estou livre para fazer o que eu quiser. Deus dá essa liberdade de fazer o que a gente quiser. Mas o que é que eu estou fazendo com essa liberdade? Então, quando eu olho, eu preciso, quanto mais consciência eu tenho, mais inteligência eu tenho, mais moralidade eu tenho, mais eu consigo perceber que caminho que eu vou. Olhem ali, tem caminho que ele só vai rodar em volta e não vai sair a lugar nenhum. Tem caminho, muitas vezes, que vai ser mais longo, só que a terra vai ser melhor para plantar, não tem pedregulho, o pé não vai doer, vai ter sombra no meio do caminho. Por quê? Porque eu aprendi, eu entendi que se mesmo que seja um pouco mais longo, porque a gente espera que a mudança aconteça assim. Hoje eu resolvi mudar. Nunca mais eu vou ser impaciente. E eu falo por mim mesma. Toda hora eu estou voltando e falando, nossa, Bianca, de novo. E é isso, porque é um processo, não é uma varinha mágica que Deus nos deu e falou, vai lá,
Tó, esse daqui é quando você não conseguir fazer uma coisa. Muito pelo contrário. É ele dizendo, você vai errar muitas vezes. Mas é fazendo que você vai conseguir voltar e dizer, agora eu consegui adquirir essa virtude. É isso que nós estávamos falando. Se eu não faço mal para um ser, é porque lá atrás eu já tive que aprender a fazer isso. Lá atrás eu já fiz mal. Lá atrás a gente estava em umas reuniões horrorosas, em vez dessa daqui linda, de luz, nós estávamos em reuniões para participar de guerras, para fazer coisas que não são legais. Então, sim, olha o quanto nós evoluímos. Nós temos a nossa chance. A gente acha que está muito longe de chegar nessa perfeição. E aí que eu consigo escolher o meu caminho. Agora, com essa imagem, eu vou trazer sobre a parábola do semeador. Por quê? Semeador é tudo que a gente semeia, certo? O que nós estamos semeando na vida? Bate ou não bate com essa questão de cura da alma do que nós estamos falando, né? Nós temos total livre-arbítrio para fazer o que a gente quiser. E Jesus está ali. Jesus falava muito por parábolas. Então ele trazia muito, ele não dava tudo para as pessoas. Ele não dava, ó, faça isso, vá naquela direção, olhe daquele lado, faça tal coisa. Ele nunca dava o que era para a pessoa fazer. Ele trazia em parábolas uma história, uma situação, e você compreendia da maneira como o seu coração estava aberto para aquilo. Então imagina antigamente, há 2025 anos atrás, o quanto era difícil talvez falar com a gente, né? Devia ser muito mais difícil. Hoje, talvez, se ele chegasse aqui, talvez a gente tá um pouco melhor para poder receber, né? Mas ainda assim, acho que a gente acharia que é fake news, né? Porque hoje em dia, tudo tá desse jeito, né? Tá difícil de acreditar em quem tá falando na internet, ou quem tá falando ali pra gente. Mas olha que bonito. É ele sempre reunindo as pessoas num lugar que ele podia. Ele ia no monte, ele reunia um grupinho de pessoas e trazia os ensinamentos. Então, de uma forma um pouco mais resumida, a parábola do semeador diz assim: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Então, o que a parábola do semeador quis dizer? Que Jesus tentou trazer que existem 3 solos para tudo isso acontecer. Então, às vezes, a gente está num processo de um solo mais rochoso, onde o meu orgulho, muitas vezes, está muito mais forte. A terra está seca, né? Ela não está fértil, ela não está toda regada todos os momentos, ela está cheia de pedra. A semente, ela vai até dar um jeito de crescer, mas ela não vai crescer forte. Ou, às vezes, nem vai crescer. Então, o que nós podemos trazer com essas circunstâncias? Nós temos os 3 S's dessa parábola. E essa explicação, ele está no livro 5 letras que mudaram o mundo, que é Jesus, né? É muito lindo esse livro, eu recomendo muito. E tem uma parte do livro que traz isso. O primeiro S da parábola é da semente. A semente é a palavra de Deus. Então, a semente, quando eu vou plantar uma coisa, eu estou conseguindo plantar? Essa palavra ela vai germinar? Como que tem sido eu, como semeador, plantando a palavra de Deus para mim e para o outro, né? Que é o princípio fundamental que Jesus veio nos trazer, que é o amor. O amor, ele gera, ele liberta, ele cria, ele restaura, ele constrói, ele muda o que precisar. E a semente também pode ser considerada as nossas ações e as nossas palavras do dia a dia. E aí, se a gente for parar para pensar, como está a nossa semente? A gente tem, quando alguém precisa da nossa palavra, a gente tem feito como Jesus, que vai lá e traz algo para alguém. Tem uma frase que eu tenho trazido para a minha vida, que é: Jesus faria isso? E aí, às vezes, eu paro e falo: nossa, hoje está difícil de tentar fazer o mesmo que o Senhor faria. Porque às vezes a gente só está com 10% de bondade dentro do coração. Às vezes a gente acordou mal já. Acordou que o dia não está legal. Eu não estou conseguindo ser bom nem para mim, às vezes. E tem dia que a nossa bondade está extrapolando 110%. Que você tenta fazer o melhor que você está. Porque nós não somos uma linha. Não é uma coisa linear.
A gente não está fazendo isso aqui. Como que tá quando a gente vai para o hospital e fica internado? O nosso coração não fica fazendo isso daqui? É os altos e baixos da vida, né? Então, é a mesma questão aqui. Tem hora que a gente vai conseguir trazer a palavra de Deus e tem hora que a gente precisa da palavra de Deus. Porque é nesses momentos que a gente também fraqueja, é nesses momentos que a gente também precisa de auxílio. O segundo S é o semeador. Aqui está o segredo, que é a importância do seu trabalho. A colheita, ela depende do solo com a semente, ou seja, não há requisitos para ser um semeador. Todos nós somos um semeador. Todos temos o livre-arbítrio para semearmos o que nós quisermos. Mas, mesmo sendo tudo possível, nem tudo convém a gente fazer, né? Então, se eu quiser plantar uma coisa bem ruim, porque eu quero fazer mal, aquela semente, às vezes, é uma semente do mal. Quantas vezes a gente não está com raiva, com ódio e planta alguma coisa ruim? O que vocês acham que vão colher? Florzinha linda, abençoada, as palavras amorosas? Não! A gente vai colher aquilo que é difícil também, porque o que eu plantei está ali, né? Fortalecido em algo que eu coloquei de ruim para dentro do meu coração, para fora, né? E aí, o bom senso e a sabedoria do semeador que vão ajudar ele a perceber o que ele vai poder fazer de melhor. Então, o que a gente precisa fazer? O semeador não é só ser o semeador e eu fico lá em casa esperando. Bom, acho que uma hora dá certo, né? Acho que uma hora, se eu confiar aqui mesmo, Deus vai me ajudar. Ele vai. Só que o que a gente precisa fazer? Olha lá, sair de casa. O sair de casa é trabalhar, né? O trabalho edifica a gente. A gente precisa realizar, eu preciso carregar o saco de semente, eu preciso abrir a vala, eu preciso ter o trabalho de fazer as coisas. Senão nada vai ser plantado. Não é só a fé impulsiona para que a gente vá fazer, mas a ação está dentro daquilo que eu preciso levantar e fazer. Eu preciso olhar e falar, qual que é a minha responsabilidade no plantio? O que eu preciso fazer para aquilo acontecer? E aí, nós somos a imagem e a semelhança do que é verdadeiramente bom. E aí, dessa forma, nós temos a certeza que você é o melhor semeador. Deus confia em você, Ele sabe que você vai fazer aquilo melhor. Ele nos deu essa tarefa com amor e generosidade. Então, quando eu coloco esse daqui, é sobre o trabalho na vida. O que é que a gente está semeando, né? O que a gente está cultivando. E é o trabalho. É dessa forma que a gente pode edificar alguma coisa. O terceiro S é o solo. E ele é importante perceber que no momento que o semeador espalha as suas sementes, ele encontra diante de si diversos tipos de solo. As mesmas sementes encontram solos diferentes pela frente. Podem ver o cacto, por exemplo. Ele sobrevive sozinho, ninguém precisa pegar um regador e ficar lá molhando ele no deserto. Ele sabe exatamente quando, por poucas vezes que chove, né? Por poucas vezes ele sobrevive daquilo. Então ele precisa de um solo diferente do que um solo que uma outra planta precisaria. Então cada uma tem o seu tipo de solo para tudo isso. E nós somos como os solos. E que solos que nós estamos sendo? Esse mais rochoso, que está mais fechado, que tem um monte de pedra no meio do caminho, que está duro, que está seco. Não, ninguém vai entrar aqui não. No máximo um cacto com espinho e olha lá ainda. Ou eu consigo ser esse solo fértil, regado, aberto para receber diversos tipos de plantas, né? É a forma como eu consigo abrir o meu coração. E aí essa imagem vem trazer exatamente sobre isso. Eu preciso me permitir. Esses braços abertos é a permissão, é eu acreditar em mim, é eu saber que se eu não for aberta e receptiva, eu não vou encontrar a cura do que eu preciso. A cura, ela está quando eu estou aberta para isso. Aqui na colônia, todo mundo pode fazer alguma coisa para ajudar. Na sua casa, alguém pode fazer alguma coisa para ajudar. Se você não estiver aberto para aquilo, nada vai acontecer. Então, nós precisamos saber se é esse passo que eu dou para tudo isso acontecer de alguma forma, né? E aí, nós precisamos ser vasos com boa terra. O que nós precisamos fazer? Ser gentil, né? Poder ajudar o outro.
conseguir colocar amor naquilo que eu faço e poder olhar, adoro esse filme é muito lindo, né, do Pat Adams, e é a forma como eu posso agir, o que eu posso fazer diferente, o que ele fazia lá no filme, quem assistiu? Ele tentava passar por cima de todas as coisas para tentar fazer aquelas crianças naquele momento ter uma vida um pouquinho melhor, mesmo com a doença, não ter tanta dificuldade, tanta dor. Olha o que a gente pode fazer. Muitas vezes uma palavra. Eu vou lá para massagear o pé da pessoa que está lá doente. Eu ligo para perguntar se a pessoa precisa de alguma coisa. Eu dou os meus ouvidos para ouvir alguém. Então não é muita coisa. Eu não preciso comprar uma casa para alguém. Eu não preciso dar bens materiais para que essa pessoa possa ser feliz. Eu posso só dar atenção. E essa raiz, tentei pegar uma árvore bem bonita, com uma raiz gigante, porque ela vai trazer sobre a nossa fé. A raiz é aquela que a gente falou lá atrás. A raiz é quando a nossa fé está muito fortalecida. Se a raiz não estiver fortalecida, o que acontece com a árvore? A árvore cai, a árvore fica seca, a árvore não vai dar frutos, não vai dar folha, ela não vai dar nada. Então, se a minha raiz está forte, que a minha fé, eu estou enraizada, mesmo com a maior dificuldade, eu sei que eu vou conseguir passar por isso, a minha árvore vai ser cada vez maior. Os meus frutos, quando for a época, vai ser cada vez mais saborosos. E eu vou conseguir trazer cada vez mais uma boa colheita. E essa cura da alma, como é que ela acontece? Ela acontece, então, segundo o Livro dos Espíritos, acontece quando o ser reconhece as suas imperfeições. Então, a primeira coisa, eu consigo curar minha alma quando eu reconheço. Opa, tem coisa errada aqui, acho que não está legal. Preciso parar, preciso refletir. Então, a primeira coisa, eu preciso entender e deixar o meu orgulho, o meu egoísmo de lado e entender que sim, eu preciso reconhecer que eu preciso fazer o processo de evolução. O outro é buscar o bem. Então, eu reconheço, busco o bem e lembrem, não é só... Não, eu vou ter que ajudar em algum lugar então para fazer o bem. Não, fazer o bem começa comigo, com quem está perto, né? Tudo em volta, começa com o meu corpo, eu cuido do meu corpo, que Deus me deu para eu cuidar. Depois, eu pratico o amor e o perdão. Então, quando eu consigo praticar o amor, o perdão vem junto também, né? Porque daí eu paro de ficar com ressentimentos. O perdão, ele vem para a nossa cura primeiro. Mesmo que o outro não tenha pedido perdão, perdoe. Pensa lá atrás o que a gente também conversou. Quando eu não consigo perdoar, o sentimento está em mim. Eu não consigo perdoar aquela pessoa. Eu estou esperando ela reconhecer que ela precisa me pedir perdão e eu esqueço disso. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente passa uma vida esperando aquela pessoa pedir perdão e às vezes uma outra situação fez, na verdade, eu acabar passando pelo mesmo processo, ou essa pessoa lá atrás passar pelo mesmo processo, e ela entendeu que ela precisava de pedir perdão, talvez nem veio, mas entendeu, compreendeu, e eu tô aqui amargurado ainda com a dor daquilo. Diz que tinha o Chico Xavier, diz que tinha uma pessoa que ele tinha ajudado muito, num grau assim, muito elevado do que ele fez para aquela pessoa, e essa pessoa nunca agradeceu, e foi embora. Foi embora para uma outra cidade, passou muitos anos, e o Chico ficou ressentido com aquilo. Ele falou, caramba, essa pessoa nem, sabe assim, ela não teve uma ação, ela não falou obrigado, ela não teve, ele ficou ali. E ele ficou pedindo para os espíritos ajudarem ele, e pedindo para Deus, para soltar aquilo. Falou, nossa, isso aqui está fazendo mal para mim, eu preciso me libertar dessa dor. E ele falou, me faz esquecer, me faz não lembrar mais dessa pessoa, qualquer coisa. E aí, um dia, essa pessoa volta a morar naquela cidade. E o Chico encontrava com essa pessoa, e a pessoa virava o rosto, mas não era de raiva, era de vergonha. E ele não entendia, ele tentava lembrar do rosto, e ele não conseguia lembrar por que ele estava ali recordando daquela pessoa. Aí chegou um dia, ele olhou e falou, viu, por que toda vez que eu vou falar oi pra você, você não olha pra mim? Ele falou, você não sabe, Chico. Eu nunca te agradeci por aquilo. E quando eu mudei, uma pessoa fez a mesma coisa que você... eu fiz a mesma coisa pela pessoa e essa pessoa nunca me agradeceu e ela foi ingrata. E sabe de quem eu lembrei? De você. Você fez tudo aquilo
e eu não dei bola, eu não liguei, eu não dei o valor que precisava. E eu entendi lá o que foi que aconteceu. Então vocês entendem o que a gente está falando? Às vezes, a pessoa vai ter vergonha de voltar para você e falar, me perdoe, porque aquilo que eu fiz foi difícil lá atrás, eu não queria ter feito aquilo, ou então eu não estava pronto para conseguir falar, eu não sou uma pessoa que falo obrigado, eu te amo, eu não sei, eu não consigo. E às vezes a gente fica lá amargurado, ressentido, deixando o nosso corpo doente, nossa alma doente, porque você só está focado naquilo. Então solta. Quando a gente pode soltar, quando a gente pode perdoar, a gente pode se libertar de tantas milhões de coisas que a gente não faz ideia. E aí, a oração e a caridade, então quando eu me conecto com Deus, né? Eu também consigo olhar, quando eu me conecto com o amor, com o perdão, eu consigo ser mais caridoso comigo e com o outro. A fé e a confiança, então é eu acreditar, quando eu tenho fé eu solto aquela angústia, aquele peso, e eu sei que Deus está fazendo o melhor por mim, e aí fica mais leve, fica mais fácil. E se reconciliar com as leis divinas. Isso é uma das coisas que mais me aproxima de Deus e mais eu consigo evoluir e soltar e curar a minha alma. E é o que a gente conversou. Não é um milagre, tá? Não vai ser da noite para o dia que a nossa alma vai estar curada e eu vou procurar uma coisa só e só uma vez que eu for lá, tudo vai estar curado. Talvez você consiga, porque você já vem fazendo esse processo há muito tempo. Mas a gente precisa lembrar que é dia após dia, momento a momento. Hoje eu vou tentar mais um pouco. Tem dia que vai ser 10% a tentativa, tem dia que vai ser 90% e você vai conseguir. Só permissão. E aí, como que nós buscamos a cura? Olhando para dentro de nós, buscando auxílio e sendo paciente. Porque muitas vezes a gente fala, nossa, como é que pode? Não aprendi ainda. E você esquece que no outro dia, você já tinha conseguido, se a gente colocar paciência, você tinha conseguido ser paciente com uma coisa que você nunca foi. Só que o que geralmente a gente faz? Olha só para aquilo que a gente não fez. E esquece aquilo que foi bom, esquece aquilo que você já aprendeu. Então, solta. Deixa com que cada uma dessas questões possam fazer com que a gente seja paciente, serene a nossa mente, para que a gente possa chegar nessa cura da nossa alma. E para finalizar, eu vou ler uma oração que foi psicografada, tá? Que foi Dr. Bezerra de Menezes, que trouxe para nós. É uma oração um pouquinho longa, mas eu vou pedir para vocês serenarem o coração e escutarem com a alma, tá? Porque ela fala sobre a oração para curar doenças do corpo e da alma. Ela é muito linda e eu gostaria muito que vocês pudessem com tudo aquilo que nós trouxemos, que nós possamos ouvir diretamente com a nossa alma. Conversem com a alma de vocês neste momento. Então, fechem os olhos para poder ouvir, porque assim a gente deixa o nosso consciente um pouco mais em paz. Oração para curar doenças do corpo e da alma. Abençoado seja este dia, meu Deus, depositando toda a fé de cura no Senhor, enchendo-me de esperança para prosseguir na estrada da vida e realizar com resignação teus propósitos. Agradeço, Pai amado, por mais este dia de viagem existencial, percorrendo minha caminhada um passo de cada vez, às vezes com dores, sofrimentos e tristezas, mas também feliz pelos momentos de alegria. Deposito em tuas mãos, Senhor Deus, meu destino e todas as minhas aspirações, certo de que teus propósitos para mim são justos e bem-vindos, os quais agradeço do fundo da minha alma, buscando sempre aprender as lições da jornada. Rogo-te, Pai Celestial, a cura para as minhas enfermidades, cujas doenças existentes em meu corpo e marcadas na minha alma são frutos de minhas próprias dívidas divinas e ações presentes e passadas, conscientes ou inconscientes da minha mente. Auxilia-me, generoso Deus, diretamente pelas tuas mãos abençoadas, ou através de teus anjos e missionários da luz, ao processo de cura e alívio de dores.
iniciando-se pela limpeza energética e pela harmonização de meu corpo espiritual. Sabendo-me, Pai amado, que toda cura inicia-se pela sanidade da alma. Peço que seja retirado de minha mente e de meu coração todas as energias maléficas e larvas espirituais, pensamentos e sentimentos perniciosos, como as mágoas, a inveja, a irritação e o egoísmo. Saneada e fortalecida minha alma, Senhor Deus, rogo-te o amparo curativo para meu corpo físico, fortalecendo meu sistema imunológico, cicatrizando feridas e restaurando tecidos, expulsando do meu corpo as células malignas e revitalizando os órgãos enfermos, até a completa restauração de minha saúde. Auxilia-me, Pai Celestial, a recuperar a autoestima e o amor próprio, a reconquistar minha alegria de viver, a expulsar de minha mente os pensamentos perniciosos, a me libertar das influências espirituais deprimentes, para que através da motivação pela vida eu possa fortalecer minha saúde física e mental. Peço-te, humildemente, amado Deus, tua misericórdia divina para com minha saúde, e em troca de tuas bênçãos generosas, onde nada é impossível de ser alcançado, comprometendo-me neste momento sublime diante de ti e de todos os teus missionários de luz, a um profundo processo de reforma íntima. Prometo, amado celestial, a envidar todos os esforços íntimos para a minha evolução espiritual, praticando o perdão e a superação das mágoas, vencendo o egoísmo e a intolerância com o próximo, e aproveitando todas as oportunidades que me forem oferecidas para praticar a caridade e a ajuda ao próximo, como se estivesse auxiliando diretamente ao Senhor, meu Deus. Por este processo de melhoramento, amado Senhor, desejo ser digno de tuas bênçãos luminosas e aproveito para arrepender-me sinceramente pelos erros do passado e pedir-te o perdão dos pecados, assim como me comprometo a perdoar todas as ofensas sofridas, deixando-te, ó Senhor, o julgamento de todos nós, teus filhos. Assim, meu divino Pai, aguardarei com paciência e resignação o tempo certo para receber minha cura, para sentir o alívio de minhas dores do corpo e da alma, depositando toda a fé e esperança no Senhor, confiante que receberá a cura de tuas mãos para o prosseguimento de minha jornada terrena. Assim seja, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. E eu termino com essa imagem amorosa de Jesus, pedindo a bênção e que nós possamos trazer a cura para dentro de tudo aquilo que a gente faz, dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, e que a gente possa se lembrar todos os dias o que é que nós estamos fazendo nessa encarnação e o porquê nós estamos fazendo isso. Muito obrigada a todos, que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima luz aqui. Eu agradeço do fundo do meu coração cada rostinho podendo ouvir, ouvindo com o coração de vocês. Tenham um ótimo dia.